Salve, salve galera, Chicão Lino do Atitude Entre Linhas aqui para você. Um assunto que é muito polêmico, mas você precisa ficar sabendo. Nesse vídeo sem cortes eu vou falar para você sobre baterias elétricas, carros elétricos, sobre o lítio. Há uma polêmica muito grande aí hoje em dia falando sobre os carros elétricos, aonde uma narrativa vai dizer, vai tentar nos convencer de que os carros elétricos são as melhores opções para não poluir. Meu irmão, tô aqui para te dar uma notícia que não é tão boa. Infelizmente, o carro elétrico é um dos maiores poluidores do nosso tempo. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, é só pesquisar sobre a exploração, a mineração do lítio. O Brasil hoje é o quinto maior produtor de lítio do mundo e tem também a quinta maior reserva de lítio do mundo, principalmente no Vale do Jequitinhonha, aonde é extraído aí grande porcentagem desse material. Para você ter uma ideia, 18% do Vale do Jequitinhonha é de exploração de lítio, que usa demasiadamente o consumo de água, deixando até os moradores da região sem. Para você ter uma ideia, é feita a exploração igual de qualquer mineração. É preciso quase uma tonelada de terra para tirar o lítio que se usa numa bateria. E aí entram os grandes problemas. Se você prestar atenção, as montadoras dos carros elétricos hoje, que nem Tesla, que já tem aí um aporte dentro das bolsas de valores milionário. Se você juntar todas as montadoras hoje, os fabricantes de carros a combustão, o valor deles somados, os grandes nomes, não dá o valor da Tesla. Para você ter uma ideia, que deve estar perto de 600 bilhões aí de dólares aproximadamente, se não me falha a memória. Como eu disse, estou fazendo aqui direto e sem cortes, com apenas aquilo que eu já tenho estudado há algum tempo. Mas daí você vai numa situação aonde essas montadoras vão vivendo essa exploração, vão vivendo esse consumo drástico de toda a matéria-prima possível tirada da natureza. Ou seja, existe ali um impacto ambiental gigantesco, tanto na imagem, quanto no solo, quanto no lençol freático, quanto na água, porque a água onde ela toca nunca mais será potável. Um exemplo que eu posso trazer aqui é lá de Mariana, não que seja de lítio, mas o processo de mineração é perto daquele ali. Lembra onde rompeu as barreiras, que deu aquele maior problemão, que agora, recentemente, saiu uma indenização para as famílias? É isso aí, a exploração do lítio vai da mesma forma. E ela é usada em tudo. Aí você imagina, você que tem um celular, você já percebeu que a bateria do seu celular com o tempo vai ficando fraca, né? Tanto que quando você vai comprar um iPhone, por exemplo, a primeira coisa que você vê é a durabilidade da bateria, caso ele seja usado. Ah, minha bateria está com 70%, 80%. Eu não estou falando aqui de carga, mas de capacidade de carregar. O carro elétrico é a mesma coisa, tanto que as montadoras têm dado 8 anos de garantia apenas sobre as baterias, porque sabe que um prazo acima desse a bateria já vai dar pau, vai dar problema. E a hora que chegar com 8 anos, dependendo da forma que você tem utilizado ela, com certeza ela já vai estar aí com 70% da sua capacidade de carregar na maioria dos casos. E aí entra um outro grande problema. Ela é extremamente poluente. Você já deve ter visto casos aí de carros elétricos explodindo sozinho. Recentemente na China, um acidente horrível de um carro que teve uma pane elétrica e acabou atropelando diversas pessoas, matando pessoas. Enfim, os sistemas elétricos, sim, eles têm uma confiabilidade muito grande, mas na maioria das vezes pode dar uma pane que não é controlável, não vai apagar, que nem um motor a combustão. Se você está ali, acontece um problema, se você engata uma marcha, breca, ou ele vai afogar, ou você desengata o câmbio, ou que seja um carro automático. Enfim, o carro a combustão ele acaba apagando o motor. O elétrico muitas vezes ele traciona ainda mais. Não que isso não possa ocorrer com carro a combustão, porque às vezes a pessoa já aconteceu o fato de colocar o pé no acelerador e pisar profundamente e sair fazendo aí um grande estrago. Mas voltando ao foco desse vídeo, que é a bateria elétrica. O carro elétrico hoje ele é vendido com essa máxima de que nossa, a revolução para não poluir. Infelizmente não é.
É, o carro elétrico, desde a sua fabricação, da produção das baterias até o final no seu descarte, ele é muito mais poluente do que um carro que emite gases. Por quê? O carro que emite gases, ele acaba soltando esses gases no meio ambiente, que são filtrados sim pelas algas marinhas, pelas árvores, que são os grandes produtores de oxigênio, e trazem para nós aí a retirada desse monóxido de carbono do ar, trazendo um ar puro novamente para que a gente respire. Ao contrário do carro elétrico, que na sua fabricação ele destrói aquele ambiente, aquele ecossistema que produz o oxigênio, ou seja, ele produz a filtragem. Acho que mas não produz gases poluentes, mas a poluição que gera na sua fabricação até o final aí da sua vida útil é muito maior. Então você vê hoje um mercado já nos Estados Unidos, por exemplo, sucateando os carros elétricos, sem contar na perca de valor. Se hoje você paga 150 mil num carro elétrico zero, quando você vai vender, você já não consegue vender ele nem por 100 mil. Ou seja, um terço do valor do carro você já perdeu e até mais, porque a durabilidade da bateria já é colocada em xeque e as pessoas que vão comprar ficam com o pé atrás. Tanto que o pior mercado de carro hoje no mundo é o de carro elétrico. Então, você que está pensando em fazer essa aquisição, assim como eu tive a oportunidade de comprar um carro elétrico, estava com o valor em mãos. A primeira coisa que você tem que pôr na cabeça, você não mora na Europa, onde um país é do lado do outro e você transita pouco. O Brasil ele é gigantesco territorialmente. Aí você compra um carro que tem no máximo uma autonomia estourando aí se você souber usar de 400 quilômetros. Imagina você que mora no interior de São Paulo e quer fazer uma viagem para Ubatuba, no litoral, e corre o risco de não chegar, passar o transtorno de ter que pegar um guincho, passar o transtorno. É algo assim, a tecnologia é bacana, é linda, eu amo? Lógico que eu amo. Tem muita gente que fala assim: quem anda no carro elétrico nunca mais vai querer um carro a combustão. Meu irmão, se você andar num Maverick 6 cilindros com escapamento direto, escutando aquele ronco que treme o seu interior, você nunca mais vai querer andar de outra coisa. É uma delícia também. Então existem opiniões e sensações, mas o carro elétrico, se você defende com a máxima de que ele não polui, está completamente errado. Se você defende que ele é a revolução para a limpeza do mundo, você está errado. Eu sei que existem hoje explorações de outras baterias a partir do sódio, do sal, né, que pode ser o futuro da bateria elétrica. Tem outros que dizem que o descarte da bateria do carro vai ser para fazê-la na sua casa como uma bateria. Vamos supor que você já tem um sistema de receber energia solar, mas fazer lá um armazenamento para que quando acabe a energia de sua casa, você use a bateria do seu carro. Mas vamos ser sinceros, vai colocando o custo disso ao final de tudo, você vai perceber que o carro elétrico não compensa. Hoje o carro elétrico ele conseguiu entrar no Brasil porque os impostos estavam baixos. No governo do Jair Messias Bolsonaro, os preços das importações caíram. Agora no governo Lula, estou falando no ano de 2024, 2025, 2026, provavelmente esse valor do imposto vai subir muito e o carro elétrico já vai ter o seu valor lá em cima. E talvez as montadoras nacionais que tiraram o pé do acelerador por causa de tudo isso que eu estou falando, dessa análise, pode ser que não tenha um mercado tão forte de carro elétrico em 2026, por exemplo. Ou possa ser que eu esteja muito enganado e as pessoas ainda não entenderam o que eu estou falando. O que eu quero dizer com isso é que o Brasil tem umas matérias-primas que seria hoje uma das mais econômicas e menos poluentes do mundo, que é a cana-de-açúcar. E eu não entendo por que esse mercado não vai para frente. Porque a cana-de-açúcar ali que nós falamos, né, no caso a cana propícia para o álcool, falei de açúcar para você entender qual é, mas a cana, no seu princípio básico, ela é a menos poluente. Por quê? Na sua produção, a cana é uma das que tem uma maior filtragem. Na sua própria fotossíntese, o que ela capta de gás carbônico, o que ela capta de gases poluentes, ela meio que drena já esse ar para nós. E após a sua produção na fabricação do álcool, ao ser emitida na combustão, a poluição dela é mínima. É quase zero de poluição. Nós temos o grande fóssil, que é fácil de ser replantado, que é um fóssil aí que melhora a qualidade de vida na respiração e não é aproveitado. Nós vemos os governos cada vez mais querendo investir nessa situação do elétrico, achando que é revolução,
Por quê? Porque as nossas minas de lítio no Brasil, que é o quinto maior produtor, vou falar aqui de novo para você, é uma mina de ouro. É uma mina de ouro porque é muito dinheiro envolvido. Com certeza muito maior do que a cana que produz o álcool. Então nós vemos hoje um mercado que poderia ter realmente, o Brasil poderia estar no topo dos países que não poluem, mas não aproveita aquilo que tem, porque cai na onda das narrativas que tem te enganado. Bom, eu quis e fiz esse vídeo para que você ficasse um pouco mais por dentro, talvez despertasse uma chavinha em você e você pudesse procurar mais sobre isso. Mas não se iluda com as narrativas que o mundo tem colocado, porque nem sempre é da forma que nós imaginamos. Fechou? Que Deus abençoe. Procure mais vídeos aí. Esse é um dos primeiros que eu faço e é uma ideia de conscientizar você verdadeiramente. Não caia na narrativa de que muitos têm falado por aí, e o carro elétrico foi uma dessas que eu quis usar para que você abra os seus olhos. Deus te abençoe muito.